Olá pessoal, nós estamos de volta para continuarmos falando de um tema mega importante do mês de abril, que é o autismo. Nós iniciamos falando no programa anterior sobre o que é, sobre os sinais, falamos sobre diversos temas interessantes. E se você não assistiu o nosso programa anterior, vá a tvdasartes.com/vivabem e pelas nossas redes sociais. Então nós estamos aqui de volta para falar sobre o tema autismo e nós estamos de novo aqui com as nossas especialistas. Vamos lá, meninas, falar os nossos nomes, apresentar novamente. Olá, meu nome é Rosana Dantas Morales, minha formação é pedagogia, especialista em psicopedagogia, tenho extensão em aprofundamento em TDAH, dislexia e neuroanatomia pela Faculdade de Medicina do ABC. E atualmente faço parte num voluntariado de pesquisa da Unifesp. Olá, eu sou a Ingrid, sou psicóloga, sou especialista no transtorno do espectro do autismo, sou formada pela Faculdade Metropolitana São Carlos do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Flávia Chimelo, eu sou fonoaudióloga formada pela Unesp, tenho especialização em saúde coletiva e atualmente faço mestrado na área de comunicação pela USP. E eu, pessoal, sou Ionice Lourenço, psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e eu também sou idealizadora do Espaço Terapêutico Viva Bem. O Espaço Terapêutico Viva Bem tem um tratamento bastante intenso também com crianças autistas. Se você não conhece ainda o nosso espaço, vem conhecer. Nós estamos na rua Adolfino de Arruda Castanho, 148. Vamos começar hoje, meninas, falando um pouquinho sobre as comorbidades que a gente tem junto com o autismo, falar sobre o tratamento com os pais. Gostaria que vocês começassem a falar um pouquinho sobre isso. É importante destacar, né, que o nascimento de uma criança é um momento de felicidade e nesse caso surge um momento de dor e sofrimento para a família, né? O autor Falkbeck, ele diz que está relacionado diretamente, como é apresentado para as famílias, né, o diagnóstico dessa criança, e devemos considerar que a família é responsável pela criança e a gente tem que favorecer esse vínculo entre a família e a criança e orientar esse suporte, né? Porque agora eles não sabem qual caminho seguir, né? Então a equipe multidisciplinar ela tem que estar preparada para fazer esse acolhimento, essas orientações, com profissionais especializados no assunto autismo. Isso é muito importante, ela acolher essa família logo de início, acolher a angústia, porque os pais, eles acabaram de passar por um processo, eles tinham um filho idealizado, e aí agora eles têm um filho real, e eles têm que aprender a lidar com esse filho real, e introduzir esse filho real nessa família. Então é importante o acompanhamento de um psicólogo nesse processo e de toda a equipe, da empatia dos profissionais e saber que esse é um movimento de dor e sofrimento, né? Até chegar o momento que eles vão aceitar, porque essa família, ela passa por um processo de luto. Esse luto, a Elizabeth Kubler-Ross, ela fala sobre 5 estágios. Luto do quê? Luto do filho idealizado. Eles programaram, esperaram e agora eles têm uma criança que eles não sabem como lidar. E aí a família passa pela raiva, pelo momento de negação, ela passa pela depressão e por último ela passa pela aceitação. Por isso é importante todos os profissionais estarem atentos e acolher essa família com muita empatia. E acolher sabendo que eles não têm esse conhecimento dessa fase, mas que logo vai passar e eles vão aceitar e colocar essa criança de volta na família. Quando a Ingrid coloca a relação do trabalho multiprofissional, né, é importante linkar sempre os profissionais que estão envolvidos com a questão do autismo, sejam eles médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, musicoterapia também é importante, né? Eu trabalho com música, então esses profissionais, eles têm que estar linkados.
e totalmente fazer um trabalho em conjunto, né? A questão da interdisciplinaridade é muito importante, a quebra do isolamento desse profissional, né? Então, o trabalho em conjunto, ele resulta muito mais do que um trabalho individualizado. Então, é importante a questão dos relatórios em dia, né? Essa troca, ter reuniões, né, que compõem esses profissionais para que possam discutir o caso e melhor lidar com as famílias, seguir as melhores orientações também para os pais, né? E quando a gente fala de multidisciplinaridade, né, nós estamos falando de um grupo de profissionais, assim como vocês relataram, né? E esse grupo de profissionais, ele vai avaliar cada aspecto da criança, do paciente, enfim, né? Quando a gente fala da psicologia, por exemplo, você vai avaliar toda a questão emocional, toda a questão afetiva, tudo aquilo que envolve as emoções, enfim. Quando você fala de uma fonoaudióloga, ela vai trabalhar toda a parte da comunicação, vai avaliar toda essa parte da comunicação. E hoje a gente tem, como a Flávia falou, a questão da musicoterapia, que é, assim, extremamente importante, né? Então, quando a gente fala de musicoterapia, a gente está falando de sensibilidade, né? E que para o autista, tem algumas pessoas que falam, o autista, ele não estabelece, ele não tem sensibilidade. Isso também é um mito, porque eles têm, sim. O autista não abraça, não são todos. Quando a gente fala de autismo, a gente não tem uma receita básica, uma receita própria e dizer o autismo é isso, a criança é assim. A gente tem autismo, pessoas diferentes, tem aí uma singularidade, né? Então a gente também não pode esquecer que quando a gente está dentro de uma equipe multidisciplinar, mesmo que a gente está dentro dessa equipe, o trabalho não vai ser único, né? Dependendo do comportamento, enfim, por isso que toda essa avaliação multidisciplinar é importante. Quando a gente fala também hoje da musicoterapia e fala da música para o autista, é exatamente para isso, para ele entender as emoções, né? Porque ele vai aumentar a sua interação com o mundo à sua volta, né? A gente tem aí a ecoterapia também, que é um recurso, né? Um tratamento, um tratamento, né? De extrema importância, porque a terapia com cavalos, né? É muito útil para melhorar essa reação do endireitamento do corpo, quando a criança está em cima do animal, enfim, né? A coordenação motora, o controle da respiração, desenvolver a autoconfiança do autista, né? E essas sessões duram, às vezes, de 30 minutos a 1 hora. Então, todos esses profissionais envolvidos é muito importante. Existe uma discussão muito grande em torno disso. Porque, assim, uma criança autista, ela precisa de um tratamento de 40 horas semanais. E a gente sabe que a realidade de algumas crianças, de algumas famílias, não tem essa condição de 40 horas semanais. Então, quando a gente fala do tratamento, a gente entra nessa questão, né, das crianças que têm essa condição e aquela criança que não tem a condição, e o quanto isso vai permear a questão do autista que vai ser funcional, que ele vai chegar na idade adulta e vai estar fora desse espectro, enfim, né? Desenvolvimento dele na fase adulta, Exatamente. E, aliás, desenvolvimento durante todo o percurso dele da vida, né? Então, a gente sabe que a criança que é muito mais estimulada, ela vai ter um desenvolvimento uma progressão muito maior no desenvolvimento, né? Então, assim, a equipe multidisciplinar, a gente sabe que é o ideal, né? Mas a gente sabe que em muitos casos a gente não vai conseguir toda essa gama dos profissionais. E o que é importante, sempre, né? Eu acho que isso é muito importante enfatizar, que a família, ela tem que estar inserida nesse processo terapêutico, porque sem a família, a gente não vai conseguir um bom prognóstico. Sim, né? Com certeza. E os profissionais, eles precisam incentivar as famílias a conhecer um pouco mais do assunto, né? Mostrar para as famílias que, assim, o potencial de cada filho, né? O potencial daquela criança, não é porque ele é autista que acabou. Não, se a família buscar se interagir com o tema, ela vai perceber de que o autismo é apenas a parte de uma criança, da parte dessa criança, porque ela vai ter uma vida normal, ela vai conseguir desenvolver normal. E com os tratamentos e as terapias,
quanto mais cedo iniciar, ela vai acompanhar o desenvolvimento, a idade dela. Quando a gente fala na inclusão escolar, Rosana, como que isso funciona atualmente nas escolas públicas e nas escolas particulares? Como isso é visto? Então, assim, as políticas de inclusão, a gente sabe que a garantia do acesso de pessoas com algum tipo de deficiência nas escolas em território nacional brasileiro. A gente não pode deixar de falar de algumas leis, né, que são amparadas. A gente tem aí a lei da Berenice Piana, né, que é conhecida, muito conhecida, e que também essa lei houve um movimento muito forte das mães de crianças com autismo, né? Porque as mães, elas são muito ativistas, né? Elas vão à procura, elas vão atrás de saber onde que eu posso garantir um tratamento eficaz para o meu filho, onde que eu tenho que ir, o que eu preciso procurar. Então, essa lei também teve uma participação muito grande das mães, né? Essa lei é a Lei 12.764 de 2012, né? E ela estabeleceu a política nacional para esse acesso da educação inclusiva, né? Você acha que as escolas cumprem? Então, aí existe uma grande polêmica, né? Porque assim, na verdade, não depende só do professor, não depende só da direção, isso é um tema de políticas públicas também, né? E muito se caminha ainda no sentido da inclusão, né? Mas é importante dizer que o trabalho do professor, né, dentro das suas condições, a participação desses profissionais, porque assim, todo esse trabalho, ele não funciona sozinho. Você precisa ter uma parceria da escola, você precisa ter uma parceria da família e dos profissionais terapêuticos envolvidos. Então, quando você fala de escola, você está falando da maior parte do tempo que uma criança tem da vida dela no seu dia, né? Ela fica durante 4, 5 horas. E aí, quando a gente fala das 40 horas semanais, a gente pensa exatamente na questão da inclusão. Porque se ele ficar 4 horas por dia dentro da escola, a gente já garante 20 horas. Então, essas 20 horas de garantia dentro da escola é onde o tratamento, a funcionalidade, né, do tratamento também está incluída, né? Agora, assim, o professor, ele tem que ter em mente que cada criança é uma criança. E é difícil para o professor. Eu já fui professora. Então você tem lá 30 alunos dentro da sala de aula e você recebe um aluno autista ou com alguma deficiência, é você que tem que ir atrás muitas vezes, se capacitar, enfim. Você não tem, às vezes, muita capacitação garantida pelo governo, enfim. É o profissional, é o comprometimento do profissional, é o amor que você tem pelo que você faz, enfim, né? Essa lei garante que toda criança com alguma deficiência tenha um acompanhante junto com ela? Então, a gente fala das ATs, né? Sim. Das acompanhantes terapêuticas e tal. Em alguns casos, a gente também avalia essa questão das ATs, porque em alguns casos é necessário uma acompanhante terapêutica e em alguns casos não, né? Mas a escola também pode oferecer essa acompanhante terapêutica, né? Funciona até mesmo como uma auxiliar de sala, né? Quando tem dentro da sala. Mas essa auxiliar de sala também precisa estar preparada, capacitada para trabalhar com essa criança, porque inúmeros recursos dentro da inclusão são utilizados. A gente, há um tempo atrás, numa discussão, nós estávamos falando sobre o ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Eu fiz um curso de formação em ABA e é extremamente cauteloso na hora de você aplicar. Então você precisa ter muito cuidado no manejo, como você aplica, porque você vai reforçar alguns comportamentos, né? Mas pro lado positivo. Então você precisa ter todo o manejo. E aí a gente encontra diversas pessoas dizendo assim, eu trabalho com o método ABA, né? O ABA é uma ciência, né? Então o manejo precisa ser muito bem trabalhado, enfim. Mas voltando nessa questão da inclusão, aí entra também o trabalho do psicopedagogo com a escola. Então, adaptação de material, né? Isso é muito importante, porque quando a gente tem uma criança que tem um desenvolvimento diferente das outras crianças, quando a gente fala de típica e atípica,
nós temos que traçar um plano de desenvolvimento individual para essa criança, porque o funcionamento dessa criança não é o mesmo funcionamento de uma criança típica. Então, e aí cabe, né, o professor ter todo esse olhar direcionado para essa criança e ter um olhar afinado, né, para saber e junto com os profissionais montarem aí um plano de desenvolvimento individual. Tem nas escolas públicas de ensino regular, tem as AEEs, que são atendimentos especializados, enfim, tem as salas, né, de AEE, que são recursos especializados para essas crianças com deficiência, com autismo, enfim. E eu acho que vale também lembrar aqui, que é importante dentro dessa inclusão, que o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 13.005, de 2014, eles querem universalizar a educação até 2024, né? Então, o acesso à educação básica e o AE, atendimento especializado, esse que eu falei agora, educacional, a população de 4 a 17 anos, ela vai fazer parte da educação e ela tem que ter a garantia do sistema educacional inclusivo de boa qualidade. Então, assim, até 2024, a gente tem aí uns anos pela frente, mas a gente precisa já ter esse movimento de capacitação de professores, enfim, de todo esse trabalho que envolve a comunidade, a família, o terapeuta, a escola, enfim, né? Eu acho que a gente tem aí um longo caminho, né, com desafios na inclusão. Vai exigir todo um trabalho do professor, dos terapeutas, né, que atuam junto a essas práticas educativas e pedagógicas, né? E eu acho que assim é importante a gente destacar aqui. Numa visita em uma das escolas, né, eu vi uma professora fazendo um trabalho com os alunos e ela utilizava o Tite. Então ela colocou lá murais, né, com rotinas, e ela falava assim pra mim: nossa, depois que eu passei a fazer esse mural com essas rotinas, eu percebi o quanto ele responde melhor quando eu faço alguma atividade dirigida com ele. Então, o quanto é importante, né, o professor também estar dentro da inclusão, porque quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de incluir, né? E o que acontece muitas vezes, nem por culpa do professor, nem por culpa, mas por culpa de todo um sistema, né? A gente tem algumas falhas aí, né, que acontecem. A gente ia falar um pouquinho sobre as PECs, como é que funciona hoje as PECs com os profissionais, com os pais, o que são as PECs, né? Queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, ok? Hoje é muito comum a gente receber no consultório indicação de profissionais, o paciente tal participar da terapia ABA. E que, na verdade, eu acho que eles não têm conhecimento, porque a ABA é análise aplicada do comportamento, é uma abordagem da psicologia. E o ABA, ciência, né? Ela é uma ciência, né? Ela não é um método que a gente vai ensinar, não, ela é ciência. E aí indica para todo mundo, né? O ABA. Só que esse ABA, ele também não ocorre só no consultório. O ABA, ele é muito mais que isso. Para eu trabalhar com ABA, eu tenho que ter o meu espaço e essa continuidade da minha atividade tem que acontecer em casa. Os profissionais, eles saem do local de trabalho para fazer as atividades no espaço da criança, para acompanhar na escola. É importante destacar que quando se trabalha com o método ABA, essa criança ela precisa de um acompanhante terapêutico que também trabalhe com o método ABA, porque senão o meu trabalho que eu faço no consultório e o profissional que vai na casa, a criança acaba não generalizando para os outros ambientes. Então, quando a gente se fala em ABA, é um pouco complicado, porque o ABA também é uma terapia que também não é fácil acesso, né? É uma terapia que é bastante caro hoje em dia, né? E existem outros métodos, por exemplo, o Denver. O Denver é uma intervenção precoce.
É como se fosse um aba naturalista. O Denver hoje ele está sendo bastante conhecido porque ele começa a fazer as intervenções de 10 meses até 48 meses. Até por volta de 3 anos e meio a criança faz as atividades. E o que é isso naturalista, Ingrid? Dentro do seu ambiente. A gente faz as adaptações necessárias sem transformar muito aquele ambiente. Então, eu vou brincar com a criança no chão. Eu vou usar os brinquedos de interesse da criança para alcançar um objetivo. Já diferente do ABA, que o ABA tem metas, tem avaliações, tem um protocolo a ser preenchido. E o Denver não. O Denver, além de ser direcionado para criança de 10 meses até 3 anos e meio, ele traz essa coisa mais natural no ambiente. Por que essa diferenciação do Denver, da idade? Porque ele é uma estimulação, né? Ele fala da parte sensorial. Então, quanto mais você diagnosticar os sinais de risco, entra o modelo Denver, que é essa parte sensorial de estimulação no ambiente da criança. Seja num tapete, seja numa praça, essa estimulação sensorial dentro do ambiente da criança é muito importante. Então, hoje todo mundo fala em método, eu recebo bastante indicação. Eu quero que meu filho faça terapia no modelo ABA e Denver. Também não é assim que funciona, né? Às vezes o modelo também não se encaixa na necessidade do paciente, né? Tem pacientes, cada caso é um caso, né? A gente tem que respeitar a singularidade de cada paciente também e utilizar o método mais ideal possível para que ele siga. Sim, e o método que os pais se identificam, né? Porque, por exemplo, não adianta eu indicar o ABA para aquela criança se os pais não estão de acordo com esse método, não estão de acordo em dar continuidade em casa, na escola. Então, não sou eu, esse trabalho não é feito só por mim, é conjunto com a família. Ela vai escolher e ela vai testando. As famílias têm a possibilidade de testar. Eu gosto mais do Denver, eu gosto do ABA, né? A Rosana citou o Teacher. É um método excelente, assim, eu adoro. Por quê? Porque ele organiza. Ele estrutura o ambiente, né? A gente faz rotina. Para quê? Para que o autista, ele é muito visual. Então, quando você coloca o estímulo visual, você organiza a rotina. A atividade vai ser, hoje você vai assistir um filme, depois do filme você vai por lanche. Ele não se desorganiza. É diferente eu chegar e falar, crianças, todo mundo, a hora do intervalo. Ele vai, mas eu não sei, né? Então, não. Com esse método, eu vou organizar. E aí, sim, é bem legal, porque nas escolas, nos consultórios, é organizado também, né? Tem a parte que é a parte da escrita, que é onde as crianças fazem atividade na mesa, tem a parte lúdica, tem a parte de atividade sensorial. Ele enfatiza bastante nesse estímulo sensorial. Então, é interessante mostrar que não apenas o ABA é o pioneiro aí, né, que está sendo mais comentado, né, que existe outras técnicas, sim, que são funcionais, né. Tem o aspecto pragmático também, né, que é para a comunicação mais funcional da criança. Então é mais perto da realidade, por exemplo, os brinquedos, fazer os movimentos certinhos, os carrinhos, passar os carrinhos no chão, fazer o barulho, os animais, usar das onomatopeias também. É muito importante chegar o mais próximo do nosso ambiente, né? No ambiente que nós somos inseridos e colocar a criança autista também nesse meio, né? Eu acho muito importante. Porque o ABA já limita isso, né? O ABA é um modelo estruturado, né? Eu não vou usar esse ambiente, eu vou estruturar, por exemplo, a comunicação alternativa do ABA, eu vou usar o PECS, que eu vou estimular a criança a olhar, a apontar, é todo um procedimento, né? E depois ela começar a verbalizar através de imagem, né? E quando a gente fala no modelo Denver, no Teacher e na comunicação pragmática, a gente está falando do ambiente mais natural possível para essa criança desenvolver, né? Meninas, assim, quer falar? Eu super agradeço a participação de vocês. Acho que a gente ainda teria bastante coisa para falar sobre o autismo. Eu queria que a gente falasse sobre outras comorbidades, que a Rosana explicasse um pouquinho sobre o método que ela falou, sobre o painel,
da professora, que ela começou a usar o painel, outros assuntos sobre quando a gente indica para o médico, mas o tempo está acabando. E o que você gostaria de... Eu acho assim, né, que quando a gente, muitas vezes a gente escuta dos pais e das pessoas dizerem assim, qual é o tratamento eficaz, né? Então, talvez não tenha a resposta do tratamento eficaz, mas os pais, os especialistas, os professores buscarem entender o que cada comportamento significa e o que cada um precisa dentro das suas habilidades, né? Eu acho que esse é o fator mais importante. Só voltando um pouquinho com relação à inclusão, quando a gente fala da psicopedagogia, a gente fala de uma área que vai investigar a relação da criança com a aprendizagem. E ela vai transitar entre todos esses aspectos pedagógicos, psicológicos, cognitivos, afetivos, enfim. E ela trabalha muito com a escola, né? Porque ela vai adequar esse material, ela vai adequar o currículo, as metodologias e, além de tudo, ela vai trabalhar com a orientação dos pais. E assim, é super importante falar que essa orientação com os pais é fundamental, porque às vezes eles não sabem o que fazer, né? Então a gente adequando tudo isso, estabelecer as rotinas com as crianças para elas se situarem no espaço, no tempo, o uso de estímulos visuais, né? Tudo isso você está modelando também um comportamento e você está modificando, né? É importante que toda a equipe que atende a criança, ela tem que estar atenta a esses detalhes. Porque, por exemplo, a psicopedagoga faz essas atividades com PECs, com organização. Embora a comunicação e a atividade na fono, ela também pode usar esse recurso, assim como a psicóloga. Então, é muito importante essa comunicação, entre essa interação, equipe e essa participação da família. Eu acho que isso, né, é importante para um tratamento eficaz. Rosana, Ingrid, Flávia, super agradeço a participação de vocês. Como eu disse anteriormente, acho que a gente tem muita coisa para falar ainda sobre o autismo. Maio a gente vai ter um evento também aqui sobre o autismo. Nós aqui no Espaço Viva Bem estamos criando um espaço para que a gente possa atender esse autista com muito respeito, né? Com que a gente possa poder fazer toda essa interação social, com que ele possa saber como ir ao cinema, como lidar com diversos aspectos da vida. Em breve, né, a gente vai tá divulgando esse espaço. Eu super agradeço a participação de vocês, o nosso tempo acabou e quem sabe a gente consiga fazer maio ou junho uma outra participação, porque eu acredito que a gente tenha muitas coisas ainda para falar. Então, muito obrigada, eu agradeço a todos e até o nosso próximo programa. Obrigada, pessoal.